Guan Xiaojian foi salvar seu amigo e sem querer entrou em um jogo. No início ele não queria, mas depois gostou. Além disso, seus amigos também o acompanharam, mas o protagonista acabou se rebelando contra os companheiros e depois de 1000 anos renasceu. A história começa no dia 29 de maio de 2032, às 11h23 da noite, quando toda a humanidade ouviu exatamente a mesma coisa. Uma voz dá as boas-vindas ao chave da humanidade até o fim. Ela acrescenta que o jogo online multijogador mais popular do universo começou seus testes beta internos. Esse cara despido na varanda é o nosso protagonista Guan Xiaojian. Ele ouviu tudo o que essa voz disse e então chamou seu colega de quarto que respondia pelo nome de Fati. Guan perguntou ao amigo se seus fones de ouvido não estavam conectados porque ele escutou uma voz sobre o jogo. Além disso, Guan reclama que ele não deveria estar jogando porque já era tarde da noite. Nosso protagonista é um estudante do segundo ano de 19 anos. Ele estuda na Universidade Estrela Branca no Departamento de Ciências Biológicas e Tecnologia. Fati respondeu que seus fones de ouvido estavam conectados e perguntou de onde vinha esse som. De repente uma voz gritou instruindo todos a eliminar monstros, atacar clones, ativar seu exclusivo sistema de chaves finais e incendiar aquele novo mundo. Isso aterrorizou nosso protagonista e outros colegas de quarto que estavam dormindo e acordaram confuso. Um dos homens sugeriu que a voz não parecia ser do computador. Ele então conferiu o bate-papo em um grupo e viu os colegas perguntando sobre essa voz. Então um homem mencionou que toda a escola tinha ouvido isso. Depois Guan disse ao colega de quarto para não falar besteira e questionou que jogo poderia estar se desenvolvendo. O protagonista acrescenta também que se fosse assim eles deveriam ver monstros e coisas do tipo como a voz falou. Depois de concluir sua opinião ele se vira para pedir a opinião do gordo, mas neste momento Guan vê um monstro aparecendo na sua frente. Ele caiu no chão em choque gritando palavrões. Seus colegas de quarto também ficaram chocados ao ver essa coisa. O protagonista pergunta que tipo de piada era essa e seu amigo Fati, na tentativa de atacar o monstro, lançou seu laptop em sua direção, mas o monstro pulou a tempo de evitar o ataque, surpreendendo Fati. De repente essa coisa liberou seu poder e o gordo bateu no chão gritando de dor. Um dos colegas chamado Juan ficou preocupado e perguntou se Fati estava bem, mas o outro cara pediu ao amigo para ter cuidado porque o fogo desse bicho era muito perigoso. Nesse momento o monstro correu em direção ao gordo para atacar. Fati já foi se despedindo dos amigos acreditando que não teria outra saída, mas de repente o monstro foi parado. O protagonista atingiu o rosto do bicho continuamente com o negócio do vaso. A toalha de Guan que estava cobrindo sua área privada rasgou em pedaços. O monstro lentamente desapareceu. O protagonista exausto recupera o fôlego e Fati perguntou se esse bicho foi de base. O herói se perguntava o que aconteceria agora. O homem disse que ele deveria procurar uma explicação. De repente uma chave apareceu à sua frente e a voz os parabenizou anunciando que na batalha contra a primeira rodada de monstros, 4.615 moradores da Terra derrotaram os monstros e foram despertados como jogadores. Um de seus colegas de quarto pensou que isso só tinha acontecido com em 130.000 pessoas. A voz anunciou que os oficiais do jogo ativariam o sistema de jogo para os 4.615 moradores acima e lhes emitiriam um pacote de presente de recém-chegado. O gordo beliscou seu rosto pensando que o sonho parecia extraordinariamente real. A voz disse a todos que no futuro, se algum morador eliminar monstros, então eles teriam a chance de despertar e se tornar jogadores, mas seriam incapazes de obter esse pacote de presente. Então eles foram encorajados a se tornar um jogador agora e salvar esse mundo. Em seguida uma luz forte e um barulho alto podiam ser ouvidos de seu quarto. De repente o protagonista chamou seus colegas de crianças e docemente disse a eles para chamá-lo de papai. Um de seus colegas o espiou para vê-lo e estavam todos assustados. Guan disse que definitivamente protegeria todos eles. Anos se passaram desde esse acontecimento. Guan ficou sem emoção ao se lembrar do que disse aos amigos. Nesse momento ele olhou para o enxame de diferentes monstros à sua frente, ativou uma de suas habilidades e as reuniu em seu dedo. Depois soltou e seu poder voou direto para o céu atingindo alguns monstros voadores, que explodiu no ar se espalhando por todos os lugares e atingindo os monstros no chão, causando explosões barulhentas. O protagonista achou que deveria ser a hora do chefe final. Hoje era julho de 2039, exatamente 7 anos depois que a chave do fim desceu à Terra e ele estava com seus amigos. Nosso herói foi chamado pelo ID do jogo igual aos outros moradores.
Ele lidera uma guilda de 47 jogadores e foram para a masmorra de rank SS que se chamava Clone. Esse clone havia ceifado a vida de 17.420 jogadores desde que apareceu pela primeira vez, e não houve nenhum sucesso em derrotar ela. Mas o protagonista esperava o chefe final, o grande devorador de mundos. De repente o ar circulou à sua frente e um enorme monstro emergiu lentamente dele. Gwen então reuniu o poder em sua mão e alguém pediu ajuda para fazê-lo parar. Os jogadores disseram que não poderiam aguentar muito mais tempo, então ele deveria salvá-los. O protagonista perguntou se o cara queria que ele deixasse o chefe final para levá-los daqui. O homem novamente implorou para ele tirá-los de lá, mas o protagonista ordenou que o chamasse de papai. O cara perguntou o que ele estava dizendo e Guan os lembrou que ele só os protegeria se o reconhecessem como seu pai, porque isso significava respeitar alguém mais poderoso do que ele. O cara estava prestes a chamá-lo de papai quando alguém cortou sua cabeça ao meio. Aquele alguém era o próprio Guan. O herói olhou para o cara sem emoção e depois perguntou se ele tinha esquecido que cadáver não fala. O protagonista o lembra que ele tinha mencionado antes que as pessoas boas não vivem por muito tempo. O gordo viu seu amigo eliminando-o próprio companheiro de quarto e ficou tremendo de medo. Em seguida Fat questiona se Guan tinha enlouquecido, mas o protagonista não respondeu e apenas olhou para o gordo. Em seguida jogou seu ataque para frente perfurando o corpo do amigo. Depois disso ele soltou o corpo sem vida de Fat e mencionou que ele estava paralisado há muito tempo. Enquanto isso o protagonista caminhava em direção ao outro colega de quarto expressando seu desejo de destruí-lo. Em seguida balançou sua espada no rosto do cara e também cortou sua cabeça. De repente o corpo de seu companheiro de quarto queimou e se transformou em monstros. Guan notou que todos eles eram o último obstáculo, então ele sentiu uma forte presença atrás dele. Nesse momento o protagonista olhou para trás e viu um monstro poderoso indo em sua direção. Um enorme dragão apareceu à sua frente e ele simplesmente disse que tinha cansado. O dragão soltou seu fogo para queimá-lo e uma luz emergiu do enorme fogo. Guan ele lentamente saiu dele dizendo que ele realmente queria se deitar na cama, beber uma Coca-Cola e jogar alguns jogos normais. Em seguida o protagonista puxou sua espada e pulou gritando para que viesse em sua direção. Guan enfrentou o monstro com todas as suas forças e eles colidiram no centro causando uma forte explosão que destruiu o solo ao seu redor. Um momento depois, quando a fumaça desapareceu lentamente, revelou que o monstro caiu no chão. Depois disso nosso herói também caiu no chão. Ele notou que o dragão estava desaparecendo lentamente e ele também. Guan deitado no chão sem uma mão e um enorme buraco dentro de seu estômago. Ele disse ao monstro que o havia arrastado para isso também. O protagonista começa a lembrar que liderou sua equipe. Destruiu vários inimigos estando com seus companheiros. Ele percebeu que estava realmente vendo sua vida brilhar diante de seus olhos. Então ele viu Hong indo embora e Gordo sendo atacado. Nesse momento Guan percebeu que era o fim para ele também. Então nosso personagem principal desapareceu pensando que realmente queria beber um pouco de cola com seus colegas de quarto outra vez. Nesse momento a voz anunciou que o coração do desespero de Crepúsculo tinha sido vencido e parabenizou o protagonista por obter o título de único de assassino do dragão. Nosso herói Guan em 2039 desafiou o desespero dos Crepúsculo. No mesmo dia o teste beta interno da chave do jogo para o final terminou e os heróis faleceram, mas o mundo não parou de girar. Então em 2040 Hong substituiu seu falecido amigo Guan como o mestre da Guilda da Estrela Branca. Depois disso os jogadores em todo o mundo começaram a lutar entre si. Em 2044 o Reino da Estrela Branca foi estabelecido. Em 2056 Hong mudou o nome do Reino do Estrela Branca para Império da Estrela Inteira. Ele formalmente se proclamou imperador. Depois disso todo mundo começou a contar novamente e alteraram o nome para a Era da Estrela Branca. Então no ano 998 da Estrela Branca, toda a humanidade ouviu a mesma voz novamente. A voz diz que eles tiveram a honra de notificar os habitantes do planeta que o universo é o jogo MMO mais popular do mundo e agora começa seu teste beta. Essa é a versão 1.0 da chave para a iluminação. Então foi anunciado para a humanidade que já vivia em um jogo passasse por uma prova de fogo. Naquele exato momento, em algum lugar desconhecido, um enorme ovo rachou lentamente e alguém estava dentro dele. O ovo se abriu revelando Guan deitado dentro e o título de único caçador de dragões do mundo havia sido ativado. A descrição do único caçador de dragões do mundo afirmou que aqueles que eliminam um dragão se tornarão eles. As pessoas se perguntam se isso foi uma bênção ou uma maldição. A voz acrescentou que enquanto o dragão negro viver, o jogador não falecerá e ganhará a estrela do
Sonho dos dragões que dura permanentemente. Nesse momento o protagonista olha para sua mão confuso sobre o que estava acontecendo e prestou atenção nos arredores pensando se aquilo era uma floresta. De repente algo amarelo apareceu à sua frente e Guan tocou nela. A coisa tentou dizer olá e soltou asas como morcegos. O bicho revelou olhos e bocas enquanto gritava saudações, fazendo com que Guan pulasse em choque e gritasse. Então ele perguntou com raiva o que era e a coisa respondeu que era seu dedicado agente de atendimento Zayu. O protagonista questionou se ele era realmente o agente de atendimento e perguntou por que parecia aquele par de chinelos que ele tinha na universidade. O agente voou ao seu redor explicando que apenas o jogador mais bem classificado do teste beta interno poderia ter um atendimento ao cliente dedicado, o considerando um benefício único. Ele explica que Guan poderia chamá-lo de seu agente e ele responderia a quaisquer perguntas que o garoto pudesse ter. Nosso herói perguntou ao agente se poderia parecer algo com um pouco mais de inteligência e o agente magoado disse que isso era realmente doloroso. Guan ordenou que o agente explicasse a situação em que ele estava agora. O agente respondeu que explicaria tudo. Depois de um tempo o protagonista pergunta se o dragão negro voltou à vida por causa do teste beta do jogo. E por causa do título ele ganhou o poder de ressuscitar. O agente respondeu que ele havia entendido perfeitamente e miou do nada. O protagonista perguntou por que diabos ele estava miando. O agente explicou que através da análise de dados algumas frases efetivamente promovem uma relação mais próxima com o jogador, e entre os mais eficazes tem o miado. Guan puxou a boca do agente e disse que isso era o suficiente. Ele então perguntou o que aconteceria com o mundo se o dragão negro vivesse. O agente respondeu que de acordo com seus cálculos há 99% de chance que dentro de 70 anos o fogo destrua 76% das terras do mundo, então provavelmente menos de 8% da população mundial permanecerá viva. O agente garantiu que Guan não precisa se preocupar porque ele veio com um sistema e forneceria a orientação mais precisa e eficaz em sua missão para eliminar o dragão. O protagonista perguntou ao agente o que ele tiraria disso tudo, fazendo com que o agente lhe perguntasse de volta o que ele queria dizer benefícios. Então Guan afirma que menos de 8% da população mundial permaneceria viva. Então o que isso tinha a ver com ele? O protagonista também questiona se o sistema achava que alguém iria fazer uma missão principal sem recompensa. O agente olhou para ele por um momento e lhe disse que é claro que há recompensas. Eles fornecerão um mar de pontos de experiência em moeda de jogo, qualidade superior, livros de talentos e equipamentos lendários inestimáveis. E o mais importante, o assistente assumiria a responsabilidade de ser seu descendente. O protagonista ficou confuso e perguntou ao agente o que significa descendente. Então o agente perguntou se ele esqueceu de apresentar o descendente. Em seguida ele conta que no dia 30 de março de 2040 o protagonista se tornou um pai biológico. Uma mulher deu à luz com sucesso a um bebê humano do sexo feminino. O agente esclareceu que foi ele quem forneceu seu cromossomo X e vários outros genes. Então posteriormente sua filha se tornou adulta e deu à luz 2 meninos e uma menina. E eles tiveram sua própria prole, sendo assim seus genes foram passados de geração em geração pelos próximos 1000 anos. O protagonista ficou atordoado com a confusão e o agente o parabenizou porque ele agora era um homem de família. Enquanto isso, a germinação do desastre, uma cópia companheira do chefe dragão negro de nível 55, mais conhecido como Nidog, o dragão negro ainda não despertou e o nível de cópia é C. Enquanto isso, alguma mulher pergunta ao dono da loja como ele vende pílulas de remédios de nível B. O homem responde que uma garrafa é para 100 moedas e 10 garrafas são para 950. Ela lhe dá seu crachá enquanto diz que vai trocá-lo por 20 garrafas e que foi passado por seus ancestrais. O homem olha para cima e examina o distintivo quando o protagonista aparece e pergunta à senhora se ela é local. Em seguida ele diz a ela que quer visitar a casa de Guan e pergunta a ela como chegar lá. No entanto a garota olha para ele com raiva e diz que todos faleceram. Guan fica confuso. Então ela informa que ele está atrasado demais porque todos os membros da família de Guan partiram há alguns anos. Em seguida o dono diz a ela que o distintivo não tem valor e o que ele pode dar são 12 garrafas. Ela silenciosamente pega as garrafas que estavam embaladas e imediatamente foge. Guan grita para ela esperar um momento e a gente diz que sabia claramente quem era aquela mulher e o crachá era sua assinatura. O proprietário chama a senhora de ignorante sabendo que o emblema era do clube de Guan há 1000 anos. O protagonista diz ao agente que eles deveriam ir embora. O agente tenta explicar e o dono confuso olha para baixo quando sente algo e fica chocado ao ver um monte de moedas. Ele se pergunta onde esse garoto conseguiu tantas moedas.
Por outro lado, Guan está chorando enquanto olha para o distintivo e diz ao agente que ele não pegou seu parente estúpido e ainda perdeu mais de 1.000 moedas. O agente diz para não ficar triste e agora eles devem pôr as mãos na obra. Guan suspira e olha para baixo para ver a senhora ainda fugindo. A mulher está exausta de correr e quando olha para trás ela fica surpresa ao ver Guan ainda correndo atrás dela. O protagonista diz para ela esperar e pergunta se a família Guan realmente se foi e se não há descendentes. Ela grita para ele parar de segui-la, mas ele apenas puxa a faca e pula em direção à senhora com ela. Em seguida ele encaminha a faca fazendo a garota chorar, mas então ele bate nas lâminas que vinham em direção à senhora. As lâminas caem no chão e ele diz às pessoas que as jogaram para sair. A porta à sua frente se abre e algo voa para fora dela. O ataque voa diretamente em sua direção e Guan apenas olha calmamente e balança sua faca para frente para contra-atacar. No entanto, ele ouve a garota soluçando atrás dele e se vira para trás. O protagonista começa a ver a mulher se derretendo lentamente. Guan pergunta o que há de errado com ela, mas a senhora apenas silenciosamente se derrete e soluça enquanto ele está olhando para ela. Em seguida a mulher fala ao chefe da família Shen que eles se encontraram novamente. Nesse momento um homem sai da porta e diz à senhora que realmente faz muito tempo. Ele a chama de Lady Guan Xiaoya. O protagonista olha para a garota que agora estava mudada se ela é um membro da família Guan. O protagonista percebeu que ela era cuidadosa porque sabia alterar sua aparência. O único problema que Guan encontra é que seus níveis de item era muito baixo, mas aí o homem diz que não é hora de conversar e rapidamente estala os dedos. De repente um enxame de cavaleiros sai do esconderijo e os cerca. Logo o chefe diz a Xiaoya que agora não tem ninguém para protegê-la. Ela morde os lábios sabendo que a situação agora é ruim, mas Guan apenas sorri e pergunta ao homem se ele está dominado por números. Em seguida diz ao homem que está na hora de fazer algum exercício, mas a garota segura sua mão. Nesse momento o chefe grita para todos se unirem, mas antes que ele possa terminar suas palavras uma luz os atinge e os cavaleiros ficam atordoados em confusão. Guan sabe que isso é um teletransporte. Mais tarde em algum lugar, eles são transportados e Guan pergunta se ela realmente tem um pergaminho de teletransporte. A garota rapidamente fala para ele não segui-la mais e não ir para a cidade novamente. Em seguida ela explica a ele que o homem era o possível herdeiro da família Shen, então o protagonista não será capaz de lidar com ele. Em seguida ela foge deixando pensando que se eles usam um rolo de teletransporte não deveria haver a necessidade de correr tão rápido. De repente Guan ouve o cavaleiro gritando para o homem que o encontraram e o chefe ordena que os cavaleiros os persigam porque eles têm a vantagem. O protagonista percebe que o pergaminho de teletransporte só leva para 100 metros. Por outro lado Xiaoya está correndo rápido e continuamente enquanto pensa que ela tem que viver, porque mesmo que seja a única ela tem que voltar para sua irmã mais velha. Quando Xiaoya vai virar para a direita ela vê um enxame de cavaleiros caminhando em sua direção, e quando ela está indo para a esquerda mais homens estão esperando por ela. A garota percebe que está novamente cercada por eles. O homem pergunta por que ela parou de correr e diz que se ela quiser comprar remédio de recuperação pode querer comprar agora. Mas isso só se houver alguém disposto a vendê-lo para ela. Nesse momento ele aponta para o homem que está suando de medo. O homem diz a ela que há 3 anos o jogo anunciou testes públicos e monstros começaram a atacar castelos. A família de Guan foi incapaz de defender o castelo e causou o fim de inúmeros aldeões. Então, de acordo com a lei imperial, o título do senhor deveria ser removido da família Guan e a família se tornaria escrava. Ela grita que quando os monstros atacaram seu pai confiou na família Shen para defender o portão sul. No entanto ele era um ganancioso e deixou o portão aberto. Então ela furiosamente diz ao homem que a família Guan teve que depender apenas do castelo e muitos anciãos da família faleceram lutando na muralha do castelo. Sendo assim só ela e sua irmã sobreviveram. O homem da família Shen apenas olha para ela e diz que de acordo com o que ela disse, deveria ter havido muitas pessoas que viram o ato corajoso da sua família. Em seguida ele pergunta às pessoas lá se há alguém disposto a falar sobre isso, mas o povo apenas abaixa a cabeça em silêncio. O homem então conta que sob seu governo os aldeões do castelo estão vivendo felizes com muitas roupas e comida, e se ele realmente é culpado, alguém deve se levantar e anunciar seus crimes. A criança está prestes a dizer algo mais a avó impede o neto. O chefe dá tapinhas na cabeça da criança e diz para Xiaoya olhar porque não tem ninguém contra ele. De repente alguém grita que aí diz ao homem que ele vai denunciá-lo. O protagonista também diz ao homem que abandonar um castelo e escapar é desleal e injusto. Ameaçar os aldeões é invirtuoso e sem vergonha. E para concluir o protagonista dá o dedo do meio. O chefe Shen se cala com
Raiva e os moradores perguntam de onde essa pessoa é e como ousa dizer isso sobre a família Shen. As pessoas não podem acreditar que realmente é alguém corajoso o suficiente. Mas eles também acham que é muito ruim porque essa pessoa é alguém que não conhece a imensidão do céu e da terra. E mesmo que Guan ainda estivesse vivo, esse cara ainda seria um homem encrencado. Nesse momento o chefe se irrita e ordena que seu cavaleiro destruísse o casal. Ao que o cavaleiro corre em direção ao protagonista e Xiaoya. A garota acha que não há nada que ela possa fazer, mas então Guan diz a ela que eles devem ir, deixando-a confusa e perguntando como fazer para escapar, mas ele apenas rapidamente a arrasta e ambos fogem enquanto os cavaleiros os perseguem. De repente a porta à sua frente abre e eles vão em sua direção, mas antes que desapareçam completamente o protagonista levanta um dedo para o homem e o mantém até que desapareçam completamente. Mais tarde o Cavaleiro Superior relata ao homem que o povo da família Guan foi para a masmorra, mas antes que o cavaleiro possa terminar seu relatório o chefe o acerta, e gritando diz ao cavaleiro que não há necessidade de falar isso. Em seguida o homem pega o papel em seu casaco se perguntando de onde aquele garoto veio, porque por um momento ele sente como se o garoto fosse a espada de Guan, mas em seguida ele mesmo discorda e lembra que não tem como porque a família Guan já não existe há tempos. Depois disso ele pede o caderno do registrador, que é um item de classificação B, com uma descrição de que se eles esquecessem algo, poderiam olhar rapidamente através do caderno e depois de se conectar a uma área poderiam obter as informações das pessoas que entravam e saíam da área, mas há um número limitado de páginas no caderno para inspecionar as identidades das pessoas atualmente na masmorra. Em seguida o caderno mostra a Xiaoya e sua identidade é uma pessoa normal, depois mostra que a outra pessoa tem nome desconhecido e sua identidade é jogador e seu nível aumenta de 83 para 98, em seguida salta de 205 para 387, deixando-os chocados e perguntando se é uma piada, mas depois diminui de 904 para 244 e para 76, fazendo o homem olhar para isso em silêncio, em seguida o nível do protagonista para quando atinge 0. Os cavaleiros ri dizendo que ele provavelmente não pode nem eliminar um duende. Enquanto isso dentro da masmorra, o duende corre para frente com sua lança e se lança em direção a eles. Guan saca sorridente a faca e diz que meio que sente falta, mas a garota o atinge no ombro, o fazendo gritar que tá doendo. Nesse momento Xiaoya ataca o duende e o derrota. Ela fala com raiva que o protagonista acabou de se tornar um jogador e provavelmente nunca nem pegou um slime. E ainda assim ele ousou atacar um monstro de nível 5, ela acha que algo que diferencia esse jogo de outros é que no nível 0 eles não podem usar nenhuma habilidade, então se não houver ninguém disposto a cuidar de um novato, é mais provável que eles não sobrevivam. A menina então começa a se perguntar se ele é realmente um jogador. O protagonista diz confiantemente que pode acabar com qualquer um, mas ela grita que ele não pode e acrescenta que mesmo que ela não saiba como ele se tornou um jogador, parece que ele apenas dormiu durante as aulas até a avaliação pública. Em seguida ela explica a ele que os soldados humanos normais e os monstros e masmorras de baixo nível são muito diferentes, então ele pode usar seu corpo de jogador para ganhar facilmente contra pessoas normais, mas ele tem que obter alguns itens para eliminar os monstros de baixo nível. O herói pergunta se ela não é jogadora e ela mostra a arma enquanto diz que a arma é da irmã dela. Em seguida Guan vê que a arma é chamada de arma sanguinária e sua descrição diz que o custo do líquido vermelho do dono elimina o oponente e a fonte do poder é o líquido vermelho do proprietário. Cada injeção precisa de pelo menos 10 ml de líquido vermelho. Quanto mais líquido vermelho ele bebe para uma injeção, mais forte a vacina e até mesmo pessoas normais podem usar esse item. Após o uso ele será conectado e não poderá ser desconectado. O item também não poderá ser vendido. O protagonista diz que parece doloroso e ela diz que isso significa que eles não podem desperdiçar nenhum tiro. Enquanto isso ela atira no duende correndo em sua direção. Nosso personagem principal sabe que uma vez que uma pessoa perde mais de 1.200 ml de líquido vermelho, eles estariam em perigo, mesmo que ela só use 10 ml a cada tiro. Ela só pode dar 120 tiros. Em seguida o protagonista pergunta a ela qual é seu plano e ela responde que mesmo estando fora de seu plano original, entrar em uma masmorra tem seus benefícios. Porque monstros deixam cair medicamentos de recuperação e tem uma baixa chance de soltar rolos de teletransporte. Além disso a chance de equipamentos. Xiaoya também diz que eles devem ver o que podem obter ao eliminar essa multidão. Guan diz que há algo mais que eles podem fazer. A garota olha
Para ele, Guan diz que eles podem obter uma chave final da masmorra e ajudá-la a se tornar uma jogadora. Ela sorridente concorda e diz a ele que se conseguirem ela o chamaria de seu ancestral. Um momento depois eles entram na caverna, mas então ela diz a ele para esperar um momento e olhar para frente, o que ele fazendo e vê dois lugares diferentes. O primeiro lugar estava deserto e o segundo lugar é animado e verde. Mas Xiaoya fala para ele nunca ir pelas flores. Guan pergunta o porquê e ela mostra algo enquanto pergunta se ele não comprou. O protagonista pergunta se tem até estratégias, mas a garota explica para ele que a cópia de baixo nível daquele mapa já foi resumida por alguém. O lugar onde as flores florescem é chamado de cemitério de flores, então andar sobre ele vai acionar um grupo de monstros que é muito adequado para subir de nível, mas eles não conseguem passar por isso. O protagonista acha que a masmorra não mudou desde o beta. Enquanto isso, a garota caminha em direção ao lugar deserto enquanto diz que eles devem ir, mas ela fica chocada ao ver que ele está entrando no cemitério de flores. A menina pergunta o que ele está fazendo e diz para ele voltar lá, mas ele apenas segue em frente. Xiaoya para de persegui-lo e fica chocada ao ver um enxame de monstros diferentes pulando em sua direção. Ela pensa que ele está acabado. De repente o protagonista agarra o enorme duende e corta seu pescoço. Em seguida ele pula sobre o monstro e golpeia rapidamente cada monstro que se aproxima dele, eliminando todos eles com facilidade. Depois disso pousa em segurança no chão e o líquido vermelho do monstro respinga por toda parte. Xiaoya vê tudo e se pergunta como isso é possível. Ela se ajoelha no chão enquanto olha para o personagem principal que está esticando seu corpo. Ela se pergunta se ele é um monstro e questiona como ele poderia causar tanto dano apenas confiando na velocidade e nas habilidades básicas com a espada. Além disso, ela não entende como é possível ter um valor básico tão alto no nível 1. O protagonista diz que ainda sente que seu plano é mais viável, mas antes de completar essa tarefa ele tem um presente para ela. De repente um forte poder azul vem atrás, então uma voz parabeniza o jogador por derrotar 50 monstros em 10 segundos usando ataques normais. A voz diz que ele alcançou a conquista escondida na masmorra chamada Salvador do Vendaval e eles devem distribuir recompensas agora. Xiaoya olha para a luz brilhante à sua frente com espanto, enquanto o protagonista sabe que ela é descendente dele e que antes de salvar o mundo é apropriado brincar com seu filho. Ela diz que é a chave final e ele diz a ela para pegar a chave e se tornar um jogador, e então ele vai ajudá-la a subir de nível. Os finais são fundamentais para os últimos 1000 anos e os humanos fariam qualquer coisa por um. Isso abre a possibilidade de ser um herói e também traz poder, prosperidade e autoridade. É um caminho que leva aos desastres e à porta do inferno. O protagonista acrescenta que no momento em que ela recebe uma chave e se torna jogadora, seu nome aparecerá na tabela de classificação dos jogos. Em seguida ele pergunta seriamente se ela está pronta para lutar até o fim. A garota fixa o olhar na chave e se lembra de alguém lhe dando uma pulseira. Então ela olha para trás e vê que alguém caminhando em direção ao enorme monstro. Então Guan a chama para dizer que se ela estiver com medo deve voltar. Ela aperta o punho enquanto diz que não. Em seguida ela caminha em direção a ele enquanto diz que tem muitos tesouros preciosos, mas nenhum deles pode ser comparado à chave. Então ela pega a chave e quando toca sente seu corpo lentamente desaparecendo e se tornando um espírito. De repente ela é transportada em algum longo corredor. Aí ela começa a caminhar continuamente e vê muitos esqueletos e estátuas segurando moedas de ouro em todos os lugares. Xiaoya sabe que é o caminho que sua irmã tomou e sua irmã esteve lá. Então ela chega no meio daquele lugar com muitas portas ao redor. A garota acha estranho porque não tem ninguém falando, mas ela sente que conhece muito bem cada porta, quase como se tivesse nascido com um conhecimento. Em seguida ela vê a estátua do guerreiro com a descrição de que ela usa espadas, lâminas, lanças e outras armas frias. Eles pertencem à frente da equipe devido às suas habilidades de combate próximo. À medida que sobem de nível eles devem continuar construindo sua arma original. Em seguida a estátua do caçador usa arco longo, besta e outras armas de ataque variadas. Depois tem a estátua do poeta que usa instrumentos para criar belas músicas para ajudar os companheiros de equipe. Eles também podem trazer um ponto negativo para os adversários. Ao lado é a estátua do invocador que faz contratos com feras e plantas mágicas. Eles são capazes de sobreviver nas piores condições. Ao lado tem a estátua da bruxa, que usa magia ornamentada para criar grandes quantidades de dano e seus corpos fracos contêm uma enorme quantidade de poder. A estátua do discípulo do sol é uma representação do sol e traz a luz quente do sol. Por fim tem a estátua do guardião da lua, um amante das estrelas e da lua que faz um juramento sombrio para si mesma.
Depois de Xiaoya verificar tudo, ela diz que sabe para onde precisa ir. Em seguida caminha até a porta e coloca sua chave na porta do Guardião da Lua. A chave abre a porta e então ela vê uma estrela e uma lua brilhante. A garota ouve uma voz a chamando de amante das estrelas e da lua. Os Guardiões da Noite ordenaram que ela jurasse o duende. Ela fica surpresa por poder ouvi-lo e tenta se agarrar no espelho. Ela coloca o dedo em seu outro eu e seus dedos se iluminam enquanto a voz lhe diz que é um juramento não a ninguém, mas a si mesma. Então ela deveria fazer um juramento. Depois disso seu espírito volta para a Terra e o prota diz que ela fez uma boa escolha. Em seguida a voz anuncia qual é o ID da garota e dá as boas-vindas. O anúncio foi ouvido por alguém sentado que está enfrentando monstros. Enquanto isso, em uma mansão, um idoso dá um tapa na garota à sua frente enquanto grita de raiva da família Guan. A menina assustada e confusa o chama de mestre. Mas o velho apenas balança o chicote em direção a ela e o golpe acaba sendo tão forte que destrói a parede de seu quarto. O velho está segurando um cristal vermelho em sua mão e o esmaga em pedaços. Em seguida ele grita chamando Shenkai. Ele diz a Shenkai que não se importa como ele fez isso, mas ele deve destruí-la imediatamente. O pássaro flamejante diz isso a Shenkai e no mesmo instante o pássaro desaparece. Então Shen pega o pergaminho em seu casaco e o abre enquanto grita. Eles perguntam ao seu povo o que eles estão esperando e ordena que eles se juntem a ele para entrar na masmorra. Os homens concordam imediatamente. Em seguida Shen encaixa o pergaminho ao meio, o que abre o portal da masmorra e eles. Nesse momento a voz anuncia a todos os jogadores que Shen usou um item chamado ultrapassagem do rastreador e entrou na masmorra. Em seguida a voz repete para Guan e Xiaoya que Shen e seus companheiros de equipe entraram na masmorra que eles estão. O protagonista abre o mapa da masmorra e percebe que eles só precisam passar do terceiro nível chamado de Ninho da Destruição. Então eles podem encontrar o dragão negro chamado Nigold, mas então ele ouve um som alto rosnando e quando olha para cima vê uma enorme besta babando. E agora diante deles a fera rosna alto e solta a respiração, o fazendo cobrir o nariz enquanto pergunta à fera se ela considerava comprar um purificador de hálito. O protagonista começa a dizer mentalmente que o porteiro costumava ser um cachorro de 3 cabeças do inferno, mas agora foi reduzido a apenas um lobo zumbi gigante. Eles não percebem que alguém os ouviu e o homem se esconde enquanto os observa. Ele sabe que é um chefe de nível médio 15 e não importa se eles têm um ataque bom ou magia. O cara acredita que 2 jogadores de nível 1 não poderiam lidar com essa fera, mas o homem acha que se conseguir eliminá-lo, ele também será promovido. Além disso, o homem adivinha que talvez o chefe da família Shen pensasse muito nele. Nesse momento a besta levanta furiosamente suas garras para atacá-los, mas o protagonista e a garota pulam a tempo de evitá-lo enquanto ele diz a ela para apenas se esquivar, usar o balanço para frente do ataque e bater forte para interromper a habilidade. Ela atira na besta com sua arma sanguinária enquanto evita seus ataques. Ele percebe que os movimentos de Xiaoya são rígidos, mas ela tem coragem, fazendo com que ele realmente sinta a falta dos velhos tempos quando ele costumava treinar novos membros da guilda. Guan costumava treiná-los da mesma maneira. Ele sabe que lutar contra monstros além de seu nível é a maneira mais fácil e eram treinados para trazer à tona seu potencial. Então antes de encontrar o dragão negro novamente, ele deve treinar sua descendente. O protagonista sabe que o primeiro passo para se tornar um jogador é se acostumar com lesão e dor, então ele decide não ser mole, mas quando vê Xiaoya sendo atingida pela besta ele se irrita. Em seguida ele a esfaqueia no rosto usando sua faca. O protagonista percebe o que fez e diz à garota que seu corpo se moveu sozinho. A menina olha para ele em choque. Em seguida a fera desaparece e deixa muitos itens caídos. A luz envolve Xiaoya enquanto a voz diz que ela adquiriu a habilidade chamada Espada das Sombras e avançou para o nível 5. Ela fica chocada ao ouvir isso e pergunta se ela realmente acabou de avançar para o nível 5. Ele estranhamente responde que sim enquanto ri. Guan sabe que foi rápido e culpa foi dele por eliminar aquela besta com tanta habilidade, mas então a garota diz animadamente a ele que embora não saiba quem ele é, ela é realmente grata e respeitosamente diz a ele para se ajudar pegando os itens deixados, mas o protagonista responde que ela pode levar o que quiser. Por outro lado, o homem que os observava atrás da enorme pedra ficou chocado até que Guan eliminou o lobo zumbi gigante com um golpe. Sabendo que mesmo jogadores que estão no nível 30 e jogadores que não atingiram o nível 40 não podem fazer esse tipo de coisa, então ele rasteja devagar para fugir, sabendo que deve fugir porque se não fizer pode sobrar para ele. Enquanto isso, o protagonista pergunta à garota se ela aprendeu a cadeia de sombras e ordena que ela use sua habilidade agora.
Ela obedece e agarra o homem que estava fugindo. Em seguida ela arrasta o homem para próximo deles. O protagonista diz a ela que um novo auxílio didático chegou. Mais tarde Xiaoya está recuperando o fôlego e o cansaço. O homem diz que foi mais uma vitória para ele pela 10ª vez. Em seguida ele olha para Xiaoya que está ferida e exausta. Então pergunta qual é o sentido disso. Depois que Xiaoya bebe a poção de cura, o protagonista diz para eles continuarem enquanto joga uma moeda de ouro. Nesse momento Xiaoya usa seu poder de sombra, mas o homem o bloqueia usando sua espada, sabendo que ele poderia ganhar 10 vezes em 20. Mas ele se pergunta se poderia ganhar 100 vezes. O homem também acha que é como os pequenos animais que os grandes carnívoros capturam para seus filhotes praticarem. Ele furiosamente joga uma lâmina em sua direção e quando está prestes a atingi-la, uma moeda de ouro a atinge a tempo. O homem pensa com raiva que ele nem estava qualificado para lutar e que era apenas uma ferramenta de ensino. O protagonista silenciosamente olha para sua mão vazia e diz para eles continuarem, fazendo o homem se ajoelhar no chão e implorar para que ele o poupe. Mas a garota aponta sua arma para o homem e o atinge no ombro com ela. O homem só consegue pensar que eles são monstros sem piedade. Em seguida ela atira nele novamente. Nesse momento o homem acha que deve enviar um sinal para informar os outros que eles não devem vir, mas no último minuto de vida do homem ele se pergunta por que deveria informá-los. Em seguida a voz anuncia que o jogador Quan Fei estava sem vida. Então Shen Kai diz a todos que pensou que Quan era bom em se esgueirar. Um dos homens diz a Shen que nenhum relatório foi recebido. Além disso, de acordo com sua análise, há uma alta probabilidade de provavelmente ter sido derrotado pelo lobo zumbi gigante. Então ele pede que Shen dê instruções. De repente Shen corta o duende na frente dele enquanto diz à sua vanguarda que era suficiente e que eles deveriam entrar a toda velocidade. Shen Kai acha que eles conquistaram a área mais rápido do que o esperado. Depois de completar com sucesso o segundo nível, o protagonista e sua descendente chegaram ao terceiro e último nível, o Ninho do Desastre. Aqui eles encontraram o que os esperava, um grupo de velhos. Um dos homens disse que eles estavam lá para prender os principais criminosos sob as ordens do capitão. Ele acrescenta que se baixassem as armas obedientemente sofreriam menos. Xiaoya informou que esses 3 homens eram os cães da família Shen e todos eles eram oponentes formidáveis. Suas armas eram únicas e suas habilidades se complementavam, então eram difíceis de lidar. O protagonista apenas olhava calmamente para o trio confiante. Minutos depois o trio confiante foi quebrado e derrotado com facilidade. Em seguida Guan perguntou se ela entende que no calabouço era muito importante fazer uso efetivo do meio geográfico. Ela respondeu afirmativamente e disse que tinha sido atualizada para o nível 9, então ele deveria deixar o próximo monstro para ela. De repente o chão tremeu e algo emergiu das pedras perto deles, transformando-se em monstros que correram em sua direção para atacar. Xiaoya atacou os monstros enquanto ele estava ocupado contemplando que o terceiro nível era um nível combinado graças aos auxílios didáticos. O chefe do porteiro e o mecanismo de armadilha foram resolvidos, restando apenas a última onda de monstro. Ele notou que no nível atual de Xiaoya ela podia limpar pequenos monstros sem muitos problemas. No entanto Xiaoya notou algo alarmante e viu o chão em que ela estava voar flechas em sua direção. Eles atingiram o canto do espaço em que ela estava, o que criou uma barreira ao seu redor. Então alguém emergiu por trás da pedra e ela ficou surpresa ao perceber quem era. Shen a recebeu em sua gaiola octogonal temporária e irrestrita. Essa gaiola está em um adereço nivelado e um adereço único que gera uma área octogonal na masmorra. Ele só será liberado quando o número de formas de vida na gaiola octogonal atingir um nível. Além disso não pode ser quebrado por itens abaixo de um nível. Diz a lenda que há milhares de anos as pessoas lutavam em gaiolas octogonais para agradar o público. A garota acusa Shen de deixar seus companheiros soldados agirem como forragem de canhão enquanto ele colhe as recompensas. Uma tática que ela considera característica dele. No entanto, Shen simplesmente sugere que ela dê uma olhada ao redor. Xiaoya percebe ovos de monstros ao seu redor. Ele a desafia questionando se ela, tendo atingido nível 9 em apenas um dia, pode lidar com ele e os monstros simultaneamente, ou se ela preferiria esperar que um jogador de nível 1 de origem desconhecida viesse em seu socorro. Ela olha para o personagem principal fora da gaiola. Guan tenta cortar a gaiola com a espada, mas não tem sucesso. Shen informou ao prota que a gaiola está em um item de nível A, então é impermeável a equipamentos inferiores. Ouvindo isso, o protagonista se vira e vai embora, deixando Xiaoya em silêncio. Shen comenta sobre a partida de Guan, sugerindo que não é uma má ideia e pergunta a ela agora que seu socorrista se foi o que ela vai fazer.
Enquanto isso, Guan continua a se afastar e o agente pergunta se ele está abandonando o campo de batalha, observando que a taxa de sobrevivência de Xiaoya cai significativamente sem sua presença. Este comentário interrompe seus rastros e ao encontrar um bloco de material verde na caverna, ele estende a mão. O material verde se transforma em cobras que recuam de seu olhar dourado, lhe permitindo entrar na caverna. Nesse momento, dentro da caverna, ele se encontra em um terreno flamejante com um enorme ovo no centro. O agente o parabeniza por descobrir o ovo de Nidhogg e pede que ele o destrua para salvar o mundo. No entanto, ele permanece em silêncio, levando o agente a lembrá-lo de que o ovo eclodirá em 7 minutos e 34 segundos e por isso ele deve agir rapidamente. O protagonista, ignorando a urgência, tira uma lata de Coca-Cola. Depois de beber e arrotar, ele questiona o senso de urgência do agente, sugerindo que eles estão sendo levados para um confronto potencialmente fatal com um ovo de Nidhogg. Em seguida perguntou ao agente por que ele não havia respondido. O protagonista ressaltou que quando mencionou compartilhar sua vida com o dragão, o agente não refutou nem se envolveu com a noção, então a mera mudança de assunto evidencia que ele estava certo. Depois de tomar um gole, ele soltou uma forte queimadura, comentando que era sua última lata antes de esmagá-la. O agente, lamentando, pediu desculpas, mas o protagonista o jogou no ovo, que derreteu ao entrar em contato com as chamas dos ovos. Enquanto isso, dentro da gaiola, Xiaoya estava caída no chão, gravemente ferida e exausta. Shen zombou de sua fraqueza, questionando seu valor por carregar o sobrenome Guan. Enquanto lutava para se manter, ela refletiu sobre a disparidade e proficiência. Apesar de uma diferença de apenas 2 níveis, ela percebeu que a experiência total adquirida pela equipe era constante, mas de alguma forma o protagonista não parecia nivelar nada. A garota entende que ela tinha que monopolizar toda a experiência das masmorras para alcançar o nível 9 tão rapidamente, então ela reconheceu a diferença em relação àqueles que levaram um ano para atingir níveis semelhantes. De repente os monstros lançou um ataque. Antes de agir, Shen observou a batalha contra os monstros. Em seguida ele arremessou uma enorme lâmina contra ela, atingindo seu ombro e a mandando contra a pedra. A menina foi alertada pelo sistema de que sua defesa havia diminuído em 15 pontos e agora estava envenenada. Shen comentou ironicamente sobre seu estado terrível. Ele acrescenta que essa é uma situação surpreendente para a segunda jovem dama da família Guan. Em resposta, a garota tentou atacar Shen com sua corrente, mas ele se esquivou, fazendo com que a oponente se envolvesse a uma pedra. Ela arrogantemente mencionou que parecia não saber que os caçadores possuíam habilidades de deslocamento. Em seguida, ela engenhosamente se virou usando sua habilidade e pegou Shen desprevenido. Ela então apontou sua arma para ele e disparou uma bala sanguinária, calculando com precisão seu tempo de resfriamento de habilidade e mantendo uma distância segura de seu alcance de ataque, disparando continuamente contra ele. Ela então observou enquanto ele desviava uma poção para outra coisa. A poção é um potenciador de crescimento destinado ao uso diurno em plantas ou animais. Ele acelerou o monstro do ovo e à medida que os monstros emergiam, a garota rapidamente atirou neles. No entanto, Shen lançou outro ataque, desta vez uma bomba venenosa. Ele explodiu diante dela, liberando uma forte explosão em uma nuvem de fumaça. Ele reconheceu sua força, observando sua resiliência apesar da provável consciência turva de dor. Xiaoya infundiu sua arma com uma quantidade substancial de seu líquido vermelho. Então ela estendeu apontando a arma alongada para Shen e o fez suar e temer. Ele estava plenamente consciente do dano devastador que um tiro cheio de potência poderia infligir em um único golpe, mas ele ativou seu talismã dourado, que forneceu imunidade até 2000 pontos de dano por um segundo, mas o tornou imóvel após o uso. Nesse momento ela soltou sua enorme bala sanguinária em direção a Shen. A bala voou direto em sua direção, mas no último momento desviou de rota, errando e atingindo os monstros atrás dele. Shen exclamou que a bala tinha errado e riu. Enquanto isso, a garota desabou no chão enquanto Shen, ainda rindo, provocava ela. Seus olhos começaram a se fechar quando ela o viu se aproximando. Shen disse para aceitar a realidade de que ela não era uma herdeira Guan, nem era adepta. Ele sugeriu que ela só estava apta a ser mandada embora. Ele controla uma enxurrada de punhais e propôs que, embora sua irmã tivesse rejeitado o contrato de noivado, ele estava sendo generoso. Então ele disse a ela para entregar sua irmã a ele e se tornar sua concubina para viver uma vida pacífica com filhos. Sua resposta foi cuspir. Então Shen levanta e solta furiosamente as adagas, a chamando de ingrata. De repente ela soltou sua poderosa corrente, bloqueando todos os ataques que chegavam.
Ele caiu no chão incrédulo, mas ela declarou que realmente planejava ter filhos no futuro, mas a identidade do pai estava equivocada, seu filho nasceria apenas por causa de sua irmã mais velha. Há 10 anos atrás, em frente a um palácio rico, uma carruagem parou e sussurros se espalharam entre as pessoas que a jovem havia voltado de sua busca. Um dragão forte se aproximou sinalizando sua chegada. Uma figura saltou do dragão e pousou em frente ao palácio para o espanto dos espectadores. Apesar de ser jogadora há apenas meio ano, ela havia conquistado em uma masmorra de nível A, então a consideraram uma verdadeira gênia. Um homem elogiou suas conquistas e ela cumprimentou o pai com respeito. Nos bastidores, a jovem Xiaoya assistiu e expressou à mãe o desejo de se tornar tão grande jogadora quanto sua irmã mais velha. A mãe descartou a possibilidade e explicou que sua irmã mais velha se tornou jogadora aos 11 anos e seu corpo permaneceria nesse estado para sempre, não envelhecendo ou se desenvolvendo mais. Em seguida, a mãe perguntou se ela entendia as implicações disso. Mais tarde, sua irmã mais velha saiu de seu quarto e desceu as escadas. Xiaoya correu rapidamente na frente de sua irmã mais velha e a chamou dizendo que sua mãe a avisou que ela não conseguiria mais crescer, fazendo com que sua irmã mais velha olhasse para ela em silêncio. Em seguida, Xiaoya abraçou a irmã pedindo desculpas por isso. A irmã deu um tapinha em suas costas e disse que estava tudo bem porque ela não se importava com isso. Por esse motivo, Xiaoya prometeu que sabe o que vai fazer e jura que vai crescer e ter filhos. Então seus filhos também serão filhos de sua irmã mais velha e ela não deve ficar triste. Depois disso, voltamos ao momento atual. Xiaoya lembra de sua irmã mais velha e sua promessa, então ela recupera seu poder fazendo Shen dizer que era impossível. Em seguida, o sistema diz que ela avançou para o nível 10. Sua saúde e mana foram totalmente restauradas e todos os status negativos foram liberados. Ele a parabeniza por adquirir a habilidade de Serva das Sombras. Shen pergunta como ela poderia simplesmente subir de nível e questiona se ela fez isso de propósito. Além disso, questiona como ela poderia simplesmente restaurar sua força e grita continuamente que era impossível sem saber que sua sombra estava mirando nele por trás. Shen também espreitou para trás e tremeu de medo, mas então ele sentiu sua pele rachar e ela viu que era autodestruição. Ele olhou confuso para suas mãos e de repente um pássaro mensageiro diz a Shen que ele é uma coisa inútil. Então ele deve se tornar lenha e contribuir com sua última força para a família Shen. O cara não podia acreditar e pensou que era impossível porque ele era o herdeiro da família Shen e o escolhido. De repente ele ouviu Xiaoya disparando contra algo que o fez imediatamente olhar para trás e vê-la atirando na barreira continuamente. Ele riu ao vê-la se esforçando tanto e a chamou de mulher tola, dizendo que ela era inútil e um desperdício de esforço, porque essa barreira é um item de nível A. Mas quando Xiaoya bateu forte na barreira, ela rachou e explodiu em pedaços. Shen não acreditou e perguntou como era possível. Ela correu rapidamente enquanto dizia a ele que era Espada Kai, e acabou sendo a lendária Espada Kai. A partir daí ele tentou persegui-la, mas foi acorrentado. Em seguida a luz dentro de seu corpo saiu e ele explodiu. O protagonista ouviu a explosão da caverna e então ouviu alguém correndo mais perto dele. Guan viu Xiaoya aparecer atrás dele. Ela agradeceu a ajuda dele porque permitiu que ela escapasse. Ele disse que ela era bem-vinda e perguntou por que ela de repente se tornou tão educada, mas então a garota revelou que havia adivinhado sua verdadeira identidade. O protagonista olha para ela seriamente e pediu que ela explicasse. Ela disse que ele era conhecido por sua icônica esgrima e a força não correspondia ao seu nível. Então Xiaoya fala que ele é Yuan Guan. O protagonista ficou surpreso. Ela explicou que após seu falecimento, seus seguidores formou um grupo de 13 espadas, cada um herdando uma parte do legado de Guan. Mas à espreita nas sombras da história ele aparece apenas em momentos críticos para guiar o destino da humanidade. Então ela perguntou animadamente se seu nível atual se devia a ele ter acabado de acordar de um sono profundo e por isso parte de seu poder foi selado. O protagonista disse a ela que o processo parecia correto, mas a conclusão estava totalmente errada e questionou a existência desse grupo de 13 pessoas. Em seguida perguntou se havia sido aprovado por ele, então ele sugeriu que eles procedessem como se sua suposição estivesse correta e perguntou o que ela queria agora que ela havia descoberto sua identidade. Ela se ajoelhou no chão e disse que a família estava disposta a lhe oferecer o seu poder e ajudá-lo a recuperar suas forças. Ela implora por sua misericórdia e proteção. O protagonista diz curiosamente que ela não parecia alguém que se agarrava à sua autoestima. No entanto, considerando que a família Guan estava à beira da extinção, ele se perguntou o que ela poderia lhe oferecer.
Ela respondeu que embora a família estivesse em declínio ainda tinha popularidade entre o povo, o legado ancestral das famílias permaneceu intacto, portanto Xiaoya diz que se ele estivesse disposto a fornecer abrigo, tudo que estivesse em posse da família inclusive ela mesma estaria à sua disposição. Ele soou profusamente ao ouvir sua proposta questionando se havia entendido mal suas intenções. Assim que ela estava prestes a falar mais, o protagonista disse a ela que não havia necessidade, pois ele não tinha interesse em namorar com alguém 1000 anos mais novo que ele. Ela baixou a cabeça e pediu desculpas por sua presunção, mas ele simplesmente pediu que ela considerasse uma pergunta, ou melhor, um teste. Então ele descreveu um cenário de uma pessoa presumivelmente da família Guo enfrentando uma crise significativa, com duas opções: se tornar um herói e viver na obscuridade ou se tornar um vilão e garantir um legado de glória e riqueza. Ele então perguntou qual seria a escolha dela. De repente ela foi lembrada de seu castelo tomado pelas chamas. Sua irmã saiu para enfrentar um monstro, então ela disse ao protagonista que sua irmã mais velha já havia feito uma escolha. Mas suas escolhas levaram à sua situação atual e se ela tivesse a chance optaria por que sua irmã tivesse uma vida marcada pela riqueza da prosperidade. Ela questiona veementemente a noção de que apenas aqueles que cobiçam a vida temem a morte ou agem desinteressadamente podem alcançar glória, riqueza e honra, ou que os heróis devem sempre se sacrificar. Nesse momento Xiaoya expressou seu desejo de que a família prosperasse se tornando rica, poderosa, próspera e famosa por gerações. Enquanto a garota falava o ovo começou a rachar lentamente. Ele riu com a resposta e antes de lhe dizer que era aceitável o ovo começou a quebrar. Então Guan garantiu que poderia realizar seu desejo. Aí ele olhou e disse que foi um show e tanto. O protagonista logo se aproximou de onde Nidog estava e disse que eles finalmente se encontraram. A garota ficou chocada ao ver Nidori e então desmaiou, mas o protagonista pegou a tempo antes que ela pudesse cair e notou que Xiaoya não conseguia lidar com a pressão do dragão negro, então ela desmaiou. Em seguida ele a levantou e começou a se afastar. Guan diz que leva alguns minutos para o dragão negro crescer depois que ele eclode, então agora é a última chance deles. Ele coloca a garota na caverna e se pergunta quem é exatamente sua outra metade, seu ancestral de incontáveis gerações atrás. Ele acha que a linhagem é uma coisa maravilhosa e ele não pode deixá-la para trás. O agente implora para que ele salve o mundo. De repente Nidog pegou a concha perto dele, rastejou lentamente até ela e a engoliu inteira, o que o tornou um pouco maior. O protagonista jogou o agente em direção a Nidog enquanto gritavam que o dragão negro deveria ser parado agora. Mas então Nidog vê o agente chegando e começa a transagente de acerto de forma no processo. Nidog retornou completamente à sua forma original em um segundo. Ele pega o agente que foi jogado de volta com dor e o joga fora enquanto diz a Nidog que eles se encontram novamente. Nidog se lembra dele e continuamente chama seu nome com raiva, então Nidog o lembra que sua espada penetrou em seu coração e o corrompeu também, o que é irônico porque o fim torna os inimigos inseparáveis. O protagonista respondeu que eles são da mesma raça. Agora Nidog abre as asas e desce no chão à sua frente em chama negra lhe dizendo que isso tudo é por causa daquela garota humana e pela sua maldita linhagem. Em seguida Nidog liberou um enxame de monstros e dragões. Enquanto isso do lado de fora as pessoas viam o céu se abrindo, as fazendo se perguntar o que estava acontecendo ali. De repente uma das pessoas percebeu que era um monstro de nível desastre natural. Enquanto isso o protagonista diz a Nidog que ele não concorda, o dragão negro apenas sorri e pula para ele, o protagonista com sua espada enquanto diz que eles deveriam fazer um round 2. Então ele corta Nidog e em segundos a voz diz que ele foi premiado com o título de único caçador de dragões naquele mundo, compartilhando sua vida com o dragão negro Nidog, e ele compartilhará o dano com Nidog. Graças à forte vitalidade do dragão sua ferida cicatrizará rapidamente, mas Guan não se importa e continua cortando. Nidog diz que o que ele estava fazendo era inútil porque eles iriam partir juntos agora, mas ele apenas sorriu em resposta. Em seguida a voz diz a ele que ele eliminou um monte de monstro e recebeu um monte de experiência e atingiu o nível 1. Em seguida o sistema mostrou que ele estava no nível 1 com infinitos pontos de experiência e devido ao efeito do título os pontos de experiência adquiridos para sua atualização foram equivalentes aos de Nidog. O protagonista pensa que era uma coisa boa que Nidog acordasse, caso contrário ele realmente não sabe de onde tirar tantos pontos de experiência e se pergunta se eles não podem mudar sua imagem. Em seguida Guan pegou a chave planejando começar no sistema.
Ele entra na sala e escolhe o vigilante da noite. A voz lhe diz que os segredos da longa noite sempre lhe serão revelados. Ele caminha mais perto do portão e diz que sente pena. Em seguida coloca sua chave no centro do portão. Um momento. Depois ele saiu do salão de carreira com a habilidade e o uniforme de vigilante da noite. Ele olha para si mesmo não acostumado com as roupas. De repente Nidhogg o chama com raiva, mas Guan apenas sorriu. Em seguida ele entra no corpo de Nidhogg e lembra que durante a infância do dragão o corpo dele estava coberto com uma camada de chamas negras e seu verdadeiro corpo estava escondido dentro das chamas. Alguns segundos depois ele encontrou e usou seu contrato de jardineiros habilidosos para isso. Guan agarra com sucesso o corpo de Nidhogg enquanto a voz lhe diz que ele ativou a habilidade especial do jardineiro. Quando seu contrato é bem sucedido, a chama negra desaparece lentamente. O protagonista se senta sorridente sabendo que finalmente conseguiu. Em seguida ele caminha mais perto de Nidhogg e diz que ele parece muito bem quando é criança.